Método é um filme inspirado no conto O Sistema do Dr. Alcatrão e Professor Pena, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Neste curta-metragem, Miguel, interpretado por Bruno Hospedal, é um médico recém-formado, que decide visitar uma instituição psiquiátrica experimental a fim de conhecer seu método peculiar de lidar com os pacientes. E para falar sobre o método, o Curto Nesp de hoje recebe os realizadores Gabriel Lisboa e Jorge Rauli. Bem-vindos ao Curto Nesp. Obrigado por receber a gente de novo aqui. É um prazer, o filme é bom, a gente trouxe vocês de novo. Valeu. E para começar, por que a escolha desse conto do Edgar Allan Poe para fazer a adaptação? A gente tinha que fazer um trabalho interdisciplinar lá na faculdade, e aí uma das matérias era adaptações literárias. Então a gente teria que escolher um conto de um escritor para adaptar, para fazer o curta-metragem. Aí eu peguei de novo um conto de um livro que eu tenho, que chama Contos de Loucura, os melhores contos sobre loucura e de loucura, escrito por pessoas loucas e sobre pessoas loucas também. E a gente adaptou essa história, foi ali na aula, o pessoal gostou e foi isso. Então, esse livro de contos, ele foi escrito por pacientes de sanatório também? Sim, sim. E sobre pessoas com enfermidades mentais, sim, isso? Tem por exemplo, Machado de Assis, que escreve o Alienista. Aí tem o Van Gogh escrevendo sobre a internação dele, que ele ficou um bom tempo internado, acho que foi na França, como se fosse uma carta para o irmão dele. Não, como se fosse uma carta, Cartas para Theo, acho que chama, contando sobre a passagem dele. Tem outros casos de gente relatando como é um sanatório, até aqui no Brasil, e além de outros contos também tratando sobre esse tema. E não pode deixar de notar, né, que há bastante referências no método. Quais foram os filmes que vocês utilizaram para a criação do método? Acho que a principal referência para a estética do filme foi o filme Suspiria, um diretor italiano chamado Dario Argento, que essa fotografia com as luzes, verde, vermelho e tal, o clima escuro e fechado ali da instituição, a gente tirou desse filme. Mas há outras influências também, aquela mesma coisa que eu gosto, assim, que é o Sam Raimi, John Carpenter, os caras que fazem essa mistura de suspense com uma pitada de desconforto, de humor, assim. A fotografia, ela também veio dessa ideia do Suspiria, ou não? Sim, no filme do Suspiria, que é um filme de um gênero chamado giallo, que é esse tipo de terror italiano, que é um terror, assim, mais, acho que assim, artístico e um pouco, assim, exagerado, né? No jeito que a trama caminha, nas cores e tal. Tem aquele negócio da mão com a luva, com a faca, sabe, andando, a música, tudo aquele jeito, assim, meio... O clichê e o clássico do assim, terror. Um tipo bem específico de terror, assim. E, Jorge, como que você desenvolveu a trilha sonora, os efeitos sonoros, na verdade? Então, procurei sempre conversar com o Gabriel, né, ver como ele queria o som. E a escolha da trilha é inteira dele, ele que escolheu tudo, as músicas que a banda toca no jantar. E o tema do filme, que foi gravado no piano, foi uma amiga nossa que faz música na Unicamp, que gravou conversando comigo com o Gabriel. Não, eu quero desse jeito. Foi até uma conversa difícil, né? Tipo, explicar na distância como é que queria o tema, passando referência, faz mais ou menos assim, faz mais ou menos isso. Mas foi isso, a gente foi dialogando para chegar numa estética legal. Sim, tanto com a banda como com ela, foi sempre tentando ir atrás e conseguir trazer o jeito que a gente queria pro curta. A gente teve até que uma vez ir lá pra Piratininga ver o ensaio da banda. Essa banda que participa do método, ela é de Piratininga, então. Isso. Banda João Andarilho. A gente teve que ir pra Piratininga, foi eu e o Gabriel. E pra quem não sabe, Piratininga é perto de Bauru. Aí não sei quantos quilômetros. É perto. Aí a gente foi lá ver o ensaio, o Gabriel dirigindo. Eu percebi que fazia mais ou menos 1 hora e pouco que a gente tava no carro e não chegava, meu. A gente tava perto de um presídio. Eu falei, cara, onde a gente tá? E os caras esperando, foi um rolo. Ligando lá, eu preciso comprar um GPS, meu senso de direção é muito ruim. Então vocês se perderam em busca da banda. Teve que voltar pro
Não viajem com esse cara. Foi um perrengue, a gente passou pra gente conseguir ver o ensaio e ver como é que as músicas estavam saindo pra hora do jantar. Vocês acabaram sofrendo algumas aventuras em busca de compor a aventura de vocês no filme. Sim. Por que ter a banda dentro do filme, do roteiro? Então, no conto original, tem uma banda acompanhando o jantar, assim, tocando aquela música que você imagina, mas solene, assim, um violino, ele descreve, uma banda para acompanhar o jantar. Aí a gente trouxe algumas referências para deixar com uma estética mais diferente. E esse... É uma referência ao Kiss, a banda Kiss. Não, porque tipo, eles tocam com uma certa maquiagem, maquiagem, mas assim, a gente pensou trazendo esse negócio do rock and roll ali dentro da instituição experimental para ficar uma coisa mais exagerada, mais louca, assim. Teve um filme que foi a principal inspiração, que é o Fantasma Paraíso, do Brian De Palma, que eles usam uma roupa parecida e que é baseado no Fantasma da Ópera, assim, só que tudo glam rock, assim, bem exagerado, e tudo se passa dentro dessa casa de shows, assim. O Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com a curta-metragem O Método. O método foi todo rodado dentro do sanatório Aimorés, que é um sanatório desativado aqui de Bauru, muito conhecido. Como foi o processo de escolha dessa locação e o processo de produção nessa locação? A gente ficou procurando alguns lugares que tivesse uma cara diferente, assim, que a gente pudesse fazer de hospital psiquiátrico, assim. Aí um professor nosso, Tuca, falou, porque vocês não vão lá no Lauro de Souza Lima conversar com o pessoal se não pode ser gravado lá, porque já tinham gravado uma vez um curta lá, né? A gente foi lá, conversou com o Dr. Marcos, ele foi super gentil, aberto com a gente poder gravar lá, e deu certo. A gente conseguiu fazer, foi gravado lá e também no Automóvel Clube de Bauru. Como que foi gravar nesse local? Um lugar histórico e tudo mais. Então, as pessoas eram internadas lá e você não podia sair, porque quando você tinha lepra, não tinha cura, para não transmitir com as outras pessoas, você ficava praticamente preso lá dentro, né? E, eu não sei, aí, o pessoal sentiu um clima meio assim pesado. Teve alguma curiosidade assim que aconteceu durante a gravação? Então, o nosso produtor, Abel, abraço, Abel. Abraço, cara. Saudades. Então, ele tava... na verdade, bem na hora, eu fui assustar ele. Eu tava no banheiro, eu saí, tava dando a volta no lugar onde a gente tava gravando, eu fui assustar ele. Ele já tava com o olho desse tamanho, branco. Falei, cara, tremendo. Se fosse assustar ele já estava ele assustado. Já tava, ele tremendo. Falei, cara, acabei de ouvir passos, não sei o quê, no corredor, atrás de mim, não sei. E o Luiz também, diretor de fotografia, escutou o barulho de talher, onde não tinha talher. Lá tem um clima bem pesado, assim, combinou Vocês bastante. foram gravar um filme sombrio e acabaram encontrando as sombras lá no local mesmo. Exato. Sim, foi um pouco pesado. Foi. Mas, gente, eles vão pensar nisso, né? Faz uma graça ali e passa todo o clima. E continuando este papo sobre o Instituto Lauro de Souza Lima, nossa equipe gravou um VT especial. Vamos ver? O Instituto Lauro de Souza Lima, ele nasceu em 1933. Ele nasceu a partir de uma iniciativa da sociedade, pela necessidade de separar as pessoas que tinham a hanseníase, chamada lepra naquela época. Então, no estado de São Paulo, foram construídos 5 leprosários. E aqui em Bauru, na região de Bauru, foi construído o Sanatório Aimorés. Ele chegou a ter em torno de 2.700 pacientes. E ele funcionava numa espécie de uma sociedade autossustentável aqui dentro. Era uma cidade fechada, né? Uma sociedade fechada, mas que eles se autossustentavam. Então, nessa cidade tinha prefeitura, tinha a delegado e tinha os agricultores. Então, eles plantavam, eles colhiam, eles cozinhavam, como uma cidade comum. Na história,
é uma importância muito grande porque ela mostra a evolução da nossa saúde pública. Porque esses leprosários eles foram construídos, veja bem, por uma necessidade que não tinha outro tipo de tratamento. Bauru, eu tenho que citar aqui o nome do Dr. Opromola. Ele foi um dos pesquisadores, juntamente com o Dr. Laudo Souza Lima, que instituiu pela Organização Mundial de Saúde o esquema multidrogoterapia para a hanseníase, porque a doença ele já estava resistente a um só medicamento, a um só antibiótico. Então, Dr. Opromola, com os estudos dele, ele conseguiu instituir 3 drogas juntas para o tratamento e que é usada até hoje. Então, o Instituto Laudo Souza Lima ele tem uma importância, né? Ele é reconhecido mundialmente por esses estudos. Atualmente, o Instituto Laudo Souza Lima, ele não existe mais esse isolamento, né? Ele é aberto, ele atende os casos mais graves da hanseníase, casos que às vezes na saúde pública lá fora não consegue tratar. Atende também, a maior parte hoje são outras dermatoses. A gente atende também algumas outras doenças neurológicas, a reabilitação física. E ficou assim da parte histórica, nós temos ainda pessoas que moram aqui, nós temos a colônia. É um compromisso social que o Estado tem com essas pessoas. E hoje assim aqui no Instituto a gente tem um grande acervo histórico, né, que conta toda essa história da hanseníase. É um dos poucos asilos que guardaram essa sua história. Então a gente conseguiu, assim, com muita dificuldade, né, fazer a restauração do museu, que é o cassino, o antigo cassino. Então ele ficou a nossa instituição, a nossa área museológica, e ele já está restauradinho. Estamos restaurando agora a igreja, a restauração externa já está pronta e a interna não. E as visitas elas são agendadas, vocês ligam para o Instituto Laudo Souza Lima, acesse o site, faz um agendamento, as visitas são guiadas. Aí vocês podem desfrutar de um dia maravilhoso aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o filme O Método. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme O Método, gravado no Sanatório Aimorés, aqui de Bauru. Uma coisa bem diferente no curta de vocês é o figurino, que ele tem uma semiótica especial no roteiro do Método. Uhum. Qual que é a referência do figurino na história? Então, a Marjorie que criou o figurino, ela sempre tentou trazer características do personagem para a roupa que eles iriam vestir, né? O Júlio, ele tem um relógio para mostrar que ele é mais sistemático, tem o Maillard com as cores roxas, que, se eu não me engano, representa o poder e tal. Todo mundo com uma estética assim, própria do que condiz com o personagem, assim. E que já denuncia um pouco do final do filme também. Sim, o que eles têm de especial sobre eles. E o elenco de vocês, no Método, ele tem diferentes faixas etárias. Como que foi produzir esse elenco? Então a gente teve muita sorte que a gente conseguiu o Marco Jaferi, que é um diretor e ator aqui de Bauru, que conseguiu reunir todas essas pessoas para fazer esse curta com a gente. A gente teve muita sorte de contar com um elenco tão bom assim, tão comprometido fazer o curta com a gente. Teve algum treinamento especial para esse elenco, por ser suspense, o Método ou não? A gente chegou a fazer alguns ensaios lá na casa do Marco, passando o texto, assim, eu dando um toque do jeito, mais ou menos o clima, assim, algumas coisas do jeito que eu queria, assim. E ele sempre me ajudando bastante, porque eu nunca tinha trabalhado com ator antes, foi a minha primeira experiência, então ele sempre estava me ajudando, assim, como dirigir o pessoal e tal. Por que escrever esse roteiro? No conto original, tem também essa virada que acontece no curta-metragem. Mas o jeito que ele foi feito foi uma coisa de última hora, porque a gente estava avançado ali da hora, já era madrugada e não teria como fazer do jeito que a gente tinha planejado, eu e o Luiz Eduardo.
Então a gente falou assim, vamos fazer desse jeito que vai ficar bem impactante e vai, acho que, combinar de fazer aquele plano sequência. Gabriel, vocês me contaram no bloco anterior que teve uns contatos sobrenaturais durante a gravação do filme. E mesmo assim, vocês foram produzir de madrugada lá no sanatório? A gente, Só de madrugada, a gente praticamente. ficou só à noite, a gente chegava às 7 horas da manhã, saía 7 horas da noite. Saía ia embora às 7 da manhã por um bom tempo, assim. E os atores bem compreensivos ficavam lá o tempo inteiro com Com a a dedicação gente. total. Com gás e tal, foi muito importante isso. E esse horário era porque é o horário disponível para gravar no sanatório e no Automóvel Clube? Não, esse horário foi porque toda a história se passa em uma noite. A noite que o Miguel chega para conhecer a instituição e depois o jantar. Então, tudo se passa num espaço curto de tempo à noite. Então, a gente preferiu gravar tudo à noite para ter menos trabalho com a iluminação e tal. E vocês tiveram ajuda na produção, especificamente, do método de alguém do Instituto? Eu sei que vocês agradeceram já Sim. que ela cedeu o espaço, Sim. mas alguém ajudou na produção? Não, na produção, o Abel teve que fazer a maioria dos contatos, ligar pro pessoal, conseguir as coisas e ir atrás de fazer. Mas a Heloísa ajudou bastante também. Ela conseguiu arrumar um Fusca pra gente. Isso é verdade, eu tinha esquecido disso. Teve uma hora que a gente estava gravando e quebrou o carro. Então, tipo, ela foi atrás da pessoa que a gente tinha emprestado o carro, pediu desculpa, depois pegou o mecânico pra... Quebraram 2 Fuscas nesse curto. Quebrou muita coisa, então... Além dos casos sobrenaturais, ainda teve Sim. os Todo dia quebrou problemas uma técnicos. coisa. Tinha uma energia ali. Sim. Estranha. Então, a gente tem que agradecer também muito ela e o Dr. Marcos também por ter ajudado a gente a fazer o curta lá. E entre mortos e feridos, qual que foi o saldo de produtos quebrados, de coisas estragadas e de pessoas fantasmas? Nossa, a gente, derrubou uma luz do parceiro, que é um senhor que aluga o equipamento pra gente, equipamento de luz. Quebrou o bebedouro, quebrou uma maçaneta, quebrou 2 carros, quebrou um carro de um ator. O que mais que aconteceu? Foi várias coisas que foram acontecendo, imprevistos lá. Muita coisa estranha. Quebrou o dente! Eu tinha verdade. esquecido. Quebrou um dente do ator. Tem uma cena que uma atriz vira com um copo, assim, acerta na boca do ralado e quebra, e lascou o dente dele. Tinha esquecido disso. Vocês pretendem continuar gravando lá no sanatório ou já deu a cota de destruição de vocês? Não sei, a gente abusou um pouco, né? Eu não sei se eles querem a gente. É né? verdade. Porque a gente abusou. Mas isso sempre ocorre nas produções de vocês ou foi uma coisa específica do método? Eu acho que sempre ocorre imprevistos, né? Mas é que nesse caso tinha muitos atores, muita gente envolvida. A chance de coisas darem errado também aumenta. E aconteceu bastante coisa que não era para acontecer. Tinha dia que tinha 30, 40 pessoas lá, né? Mas não é muito comum quebrar 2 carros, Não, bebedouro, sim, dente. Não. Isso não. E o orçamento de vocês, por terem quebrado tantas coisas, fugiu um pouco além, ultrapassou, ou no final das contas vocês quebraram as coisas e fugiram? Não, tipo, a gente tinha um dinheiro que a gente conseguiu de fazendo festa e nosso mesmo, a gente deu uma boa grana pra gente conseguir finalizar o curta, fazer os DVDs pra gente mandar pro festival e tal. Vocês já tiveram uma equipe de produção para curtas mais independentes, mais experimentais. O método é mais trabalhado e tem muito mais gente envolvida. Quais são as diferenças perceptíveis que vocês notaram de produzir esses 2 curtas diferentes? Por exemplo, o método e o Sede Noturna. Para mim, 100%. 100% de Sim. mudança. O som, por exemplo, eu fiz a pós-produção na minha cidade, em Barra Bonita, no Estúdio Brothers da Lua, com o Califórnia, com o Che Costa. E teve toda uma preocupação de valvular, de esquentar o som ali, deixar o som bonito, deixar um pouco mais profissional, porque é difícil o som direto, diferença de ambiente, fica bem perceptível, mas dentro do possível, acho que a gente fez
o impossível. Sim, fomos gravar também no estúdio lá, Fomos gravar a músicas banda da banda. no estúdio. Não, 100%. Parte técnica e organização, 100% diferente do SED, por exemplo. E vocês estão divulgando o método como? Não estamos divulgando, porque a gente está mandando para festival e não pode, né? Alguns Isso, a gente festivais... não pode colocar aberto no YouTube ou no Vimeo, então tá lá no Vimeo com senha pra gente conseguir mandar pros festivais, por causa que eles pedem essa... que não tenha estreado, que não esteja ainda acessível ao público para que ocorra a estreia no festival, assim. Mas a gente está mandando para alguns lugares. Muita sorte e sucesso no método, que é um filme que é muito bacana. Valeu. Eu gostaria de agradecer, Gabriel, pela presença, e o Jorge, novamente aqui no Curto Nesp com a gente. Eu que agradeço. Isso aí. Agora a gente tem que voltar para fazer a terceira parte aí dessa trilogia de loucura, né? Com certeza, estou na expectativa. E eu acho que os espectadores também, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o filme O Método. Estamos de volta com o Curto Nesp. E agora vamos assistir ao filme O Método, de Gabriel Lisboa. Com licença, meu nome é Miguel Fisgon, acabo de me formar médico. Eu mandei uma carta pro Dr. Mailad sobre a possibilidade de uma visita. Ele disse que me apresentaria ao sanatório e que eu poderia posar aqui esta noite. Por favor, colega, queira me desculpar, mas os tempos estão mudando e precisamos ser cautelosos.
Perdão por chegar já de noite, Dr. Maillard, mas é que eu sofri diversos contratempos que me atrasaram um pouco. Não se preocupe, meu jovem. Devo confessar que havia me esquecido da sua visita. Mas faça o seguinte, o quarto de hóspedes é acima, entrando por aquele corredor à esquerda, a penúltima porta à direita. Suba com seus pertences. Fique à vontade. Pobre Miguel, assustando-se com uma moça tão bela. Por acaso estudou numa escola só para rapazes e não está acostumado à presença de uma espécime do sexo oposto? Não, senhor. Ela é uma paciente? Não. É minha sobrinha, Eugênia. Seu marido morreu há pouco e para ocupar sua cabeça ela vai passar uns tempos aqui comigo. Ela está de luto, em voto de silêncio e respeito ao marido. Me desculpe, senhor. É que eu vi sobre seu método de tratamento pela complacência, em que os internos podem andar livremente pelas instalações. Então eu pensei que Não ela... se desculpe, rapaz. Eu é que devo agradecer a sua prudência. Já tivemos problemas com visitantes displicentes enquanto aplicávamos o método suave. O senhor quer dizer que não se aplica mais? Sim. Desisti do método há pouco menos de um mês. Logo depois de responder a sua carta. Peço desculpas por não tê-lo avisado antes. Mas tivemos alguns problemas com ele. Tornou-se arriscado. Queria muito tê-lo conhecido. Mas o que mais pode me dizer sobre ele? O método consistia principalmente de dois aspectos. Na liberdade em que os doentes eram tratados, sendo que pedíamos que eles próprios controlassem, vigiassem o comportamento dos outros. É muito valioso confiar no discernimento de um louco, dar-lhe responsabilidade. Em segundo lugar, encorajávamos os caprichos dos doentes. Por exemplo, tínhamos esse homem que acreditava ser uma galinha. Seu tratamento consistiu em ser alimentado somente com milho cru durante toda uma semana. E depois? Vimos que levar as ideias de um louco ao extremo atrapalhava a sua lógica. Antes que terminasse a semana, o homem se viu contrariado e abandonou a ideia de ser uma galinha. Ficou curado? Na verdade, virou um gato, porque gostava mais de atum. Mas algum progresso foi feito. Sim, claro.
Mas que pena não pude ter contato com o método. Não fique chateado. Posso lhe garantir algo tão interessante quanto. Coincidentemente, no jantar desta noite, estarei recebendo vários especialistas da loucura. Médicos, amigos meus. E você poderá indagá-los à vontade sobre seus casos mais curiosos, surpreendentes. Realmente interessante. Tenho que me retirar e conferir os preparativos para o jantar, que será servido às 9 horas. Fique pronto. Olá, meu rapaz. Meu nome é Júlio Perion. Dr. Maylard se desculpou em não poder acompanhá-lo até a sala de jantar, mas me colocou nessa função. Tudo bem. Me chamo Miguel Fisgon. Prazer. Eu já estou quase pronto. O prazer é todo meu e não há pressa. Tá. E então, o que está achando da visita? Estou gostando, mas infelizmente não pude ter contato com o método suave do Dr. Maylard. Mas que pena! Obrigado. O Dr. Maylard disse que apresentava alguns perigos. Quais eram? Nosso método é tão eficaz quanto o anterior, eu diria até melhor. Criação do Maylard também? Na verdade, foi uma adaptação. Parte do sistema deve-se ao famoso Dr. Alcatrão, com acréscimos atribuídos ao célebre professor Pedro. Eu me envergonho em dizer que não conheço nada referente à obra desses homens. Então afirmo que deve corrigir essa falta. Os estudos do Dr. Alcatrão e do professor Pedro são valiosíssimos. Não tardarei em conhecê-los. Tenho certeza que sim. Todos à mesa. Havia um louco que se achava um bule de fabricação inglesa. Todas as manhãs ele se ilustrava com um tecido. Uma mania muito comum em vários hospícios. Havia um outro no hospital do interior que tinha mania de ser um burro. Foi tratado à base de capim e batia os calcanhares mais ou menos assim. Por favor, Sr. Botoque, o senhor acaba de estragar as minhas meias com seus pés. 1000 perdões. O mesmo louco do bule, quando mais ousado, também se achava uma garrafa de champanhe. Muito criativo, apesar de um pouco tímido, adorava começar seus discursos com um estouro. Me interesso muito mais por aqueles que imitam animais, mesmo sendo os mais comuns. Havia uma mulher singular. Ela se achava uma rã, coachava num lindo si bemol.
Por favor, Madame Musló, tenha compostura à mesa, por favor. Vamos servir agora o prato principal. Um realmente muito curioso que conheci se achava um queijo francês. Andava com uma faca e cortava sua coxa em cubos para servir de aperitivo para seus amigos. Já ouviram dizer daquela louca que se achava um peão? Ficava horas rodopiando no salto a senha. Oh, meu perdão! Meu perdão! Não, tranquilo. Muito escandalosa essa mulher. Gostei muito de um caso que eu vi. A louca gostava de se vestir saindo da roupa, assim. Pare já com isso, Eugênia. As coisas mudaram por aqui. Sim, mudaram muito. Calados! Esses loucos não têm descanso. Mesmo sendo tão bem tratados, teimam em querer fugir. Fugir? Lembra quando te disse dos perigos do método suave? Acredita que nessa mesma instituição, certa vez, houve um motim. Os loucos, por ordem de um déspota ensandecido, ajudaram-no a inverter a ordem do lugar. Queria testar uma nova forma de governo nessa instituição experimental. Sob sua liderança, os loucos trancaram os médicos e funcionários e eles mesmos administraram o lugar por um mês. E ninguém notou? Não, porque o próprio administrador do lugar era o fanático. E só deixou entrar no prédio um jovem muito idiota para ameaçá-los.